Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa daquelas revoluções silenciosas que mudaram por completo a engenharia. A passagem do controle por relés para o controlador lógico programável, ou, como é mais conhecido, o CLP. É, no fundo, a história de como passamos de paredes inteiras de fios para simples linhas de código e como isso mudou para sempre o mundo da automação. Então, a nossa viagem vai passar por 5 etapas. Vamos começar por espreitar o mundo antes do CLP, depois vemos como é que a revolução digital chegou, a seguir vamos perceber como o cérebro do comando foi reinventado, como é que a força e a inteligência começaram a trabalhar em conjunto e, claro, como é que tudo isto nos levou a um futuro programável. Muito bem, vamos a isso. Antes de termos o digital, o controlo industrial era uma coisa completamente física, pura eletromecânica. E isso, claro, trazia um mundo de desafios e uma complexidade que hoje em dia é quase difícil de imaginar. A grande questão, na altura, era mesmo esta. Como é que se fazia com que máquinas gigantes pensassem? Como é que se criava a lógica para uma linha de montagem sem haver um único chip de computador à vista? A resposta, como vamos ver, era bastante engenhosa, mas, ao mesmo tempo, incrivelmente limitadora. A solução era literalmente isto, um labirinto físico. Eram painéis de controlo gigantescos. É preciso imaginar um emaranhado de cabos onde cada decisão, cada passo de uma sequência, cada segundo de espera, era tudo executado pelo som. Aquele som característico de um relé a estalar, a fechar um circuito ou de um temporizador mecânico a fazer tic-tac. Era a lógica, mas feita de metal e fios. E claro, isto tinha limitações enormes. Para começar, os painéis ocupavam salas inteiras. A cabelagem era um verdadeiro pesadelo de complexidade. E imaginem ter de mudar uma pequena coisinha na sequência do processo. Isso podia significar horas, às vezes dias, a refazer fisicamente todas as ligações. E para encontrar uma avaria, era como procurar uma agulha num palheiro, mas um palheiro feito de fios. Estava mais do que claro que era preciso encontrar uma solução melhor, certo? E essa solução chegou com a revolução digital. Chegou na forma de um novo herói para esta era da automação. E aqui está ele, o Controlador Lógico Programável, o CLP. Basicamente, o que é isto? É um computador digital, mas um computador super robusto. Foi feito para aguentar o ambiente agressivo de uma fábrica, o pó, as vibrações, as temperaturas, e foi desenhado para uma única tarefa: controlar processos industriais de uma forma que fosse finalmente fiável e flexível. E é aqui que a magia acontece. A grande inovação do CLP foi esta. Trocou-se o hardware, os componentes físicos, por software. O comando deixou de ser algo que se construía com fios e passou a ser algo que se programava com código. Esta comparação aqui é brutal. De um lado tínhamos dezenas, às vezes centenas de relés, contadores, temporizadores, tudo isto só para controlar um processo simples. Do outro lado, uma única caixinha, um único aparelho a executar toda essa lógica, que agora estava escrita em software. A diferença é abismal. Esta citação diz tudo, não é? A lógica que antes ocupava uma parede inteira podia agora caber dentro de uma pequena caixa. Isto foi uma mudança de paradigma completa. Passamos de uma escala quase de arquitetura para uma escala de eletrónica. E isto é o ponto central. A lógica de controlo deixou de ser construída fio a fio e passou a ser escrita. Escrita numa linguagem de programação. Uma das mais famosas é a Ladder, que curiosamente foi desenhada de propósito para se parecer com os antigos esquemas elétricos dos relés. Foi uma forma inteligente de ajudar os engenheiros da altura a fazer a transição. Mas atenção, é muito importante perceber uma coisa. O CLP não veio substituir tudo. Ele assumiu o papel de cérebro, sem dúvida. Mas o músculo continuou a ser preciso. Vamos ver como é que esta nova parceria funciona. Basicamente, a divisão de trabalho ficou assim. O músculo continua a ser o circuito de força. São os componentes grandes, os contadores, que aguentam com as correntes altas para pôr os motores a funcionar. Isso não desapareceu. O que mudou foi o cérebro, o circuito de comando, o sistema que diz ao músculo o que fazer. E esse cérebro passou a ser digital, passou a ser o CLP. Portanto, a analogia é perfeita. O CLP é o novo cérebro digital, que pensa, que decide e depois envia pequenos sinais elétricos para dizer ao músculo, o circuito de força que já existia, o que fazer, quando ligar, quando parar, a que velocidade. É a inteligência a controlar a força bruta. E esta nova colaboração, esta parceria entre o cérebro digital e o músculo físico foi o que abriu as portas para um futuro que, pela primeira vez na história da indústria, era verdadeiramente programável. E as vantagens? Foram
imediatas e absolutamente transformadoras. A flexibilidade disparou, de repente mudar um processo era uma questão de carregar um novo programa, demorava minutos, não dias de trabalho. A fiabilidade aumentou imenso porque havia muito menos peças mecânicas para variar. E, claro, a complexidade geral do sistema baixou a pique. Tornou tudo muito mais simples de gerir. E o impacto disto foi gigantesco. É simples. Sem esta transição, sem o CLP, o mundo industrial que conhecemos hoje simplesmente não existia. As fábricas modernas, as centrais de energia que gerem a rede elétrica, os sistemas automatizados que tratam a nossa água, por trás de quase tudo isto há um cérebro invisível. E esse cérebro é o CLP. Portanto, a história da passagem do relé para o CLP é a história de uma revolução silenciosa que mudou o mundo. Isto deixa-nos a pensar, não é? Agora, com a inteligência artificial e a computação quântica a aparecer no horizonte, que novos labirintos de complexidade é que estamos prestes a simplificar? Qual será a próxima parede de argoel que vamos conseguir meter dentro de uma pequena caixa? Fica a pergunta.